Olá, nós vamos falar agora sobre os recursos. Bem, os recursos também é extremamente importante na sua pesquisa, porque inclusive você às vezes vai ter que reformular a sua hipótese, se você não tiver os recursos suficientes para desenvolvê-la, tá? Então você precisa ter muito cuidado em relação aos recursos, verificar se realmente eles estão à sua disposição. Então vamos lá. Os recursos eles podem ser humanos, eles podem ser materiais e podem ser financeiros. Bem, os humanos, às vezes você precisa de algum técnico de laboratório, você precisa de algum suporte humano que a faculdade vai te oferecer, você vai precisar desse indivíduo para te auxiliar no desenvolvimento da sua pesquisa, nos testes, etc. E existe essa disponibilidade na sua faculdade? Tanto para o seu mestrado, para o seu doutorado, para o seu TCC, geralmente mestrado e doutorado que precisa desses recursos humanos em maior proporção, utiliza o laboratório de determinado orientador ou orientadora, que já tem todos os seus assistentes e que podem te dar um suporte para o desenvolvimento da pesquisa. Então, a sua pesquisa precisa de recursos humanos? Bem, a sua pesquisa precisa de recursos materiais? Sim. Quais? Você precisa de livros? Você tem acesso à biblioteca? Você tem acesso a artigos científicos? Sua faculdade tem assinaturas de revistas científicas que você precisa? Você vai ter acesso a determinados produtos, reagentes? Como que você vai conseguir desenvolver essa sua pesquisa? Quais são os recursos materiais que você necessita? Computador, acesso à internet, você precisa de placa de vídeo, quer dizer, quais são os recursos necessários? Então você tem que avaliar, se a sua faculdade não te fornecer, você não tiver acesso a esses recursos, você vai ter que revisar o seu tema, a sua delimitação do tema, o seu problema-chave, etc., para que se adeque àquela estrutura que está à sua disposição. Bem, e recursos financeiros? Você vai precisar de financiamento? Isso daqui é um projeto de financiamento para a gente, se é de fomento, isso daqui é um projeto de TCC para você conseguir uma indicação de orientação do seu orientador ou orientadora, ter aprovação para começar depois a sua pesquisa. Você vai precisar de bolsa, você não vai precisar de bolsa científica, você vai precisar de recursos para compras de materiais, como que vai se dar tudo isso, né? Aqui nesse momento também é importante, se você for fazer um projeto de pesquisa científico, descrever quais são os itens que você vai precisar adquirir e uma estimativa de orçamento, e que geralmente isso é necessário e é exigido pelas agências de fomento, né? E você precisa ver qual é a estrutura para conduzir. E se tiver o projeto denegado, você não vai poder conduzir aquela pesquisa especificamente, você vai ter que se adequar ao seu tema, ao tema que você quer desenvolver, se adequar à estrutura que estará disponível sem o financiamento, né? Então você vai ter que ver um cenário com financiamento e um cenário sem financiamento. Inclusive tem alguns programas de mestrado, doutorado, que você só entra se você já tiver a bolsa para pesquisa e para compra de materiais, de recursos que você vai precisar para o desenvolvimento da sua pesquisa. Às vezes precisa importar determinadas substâncias químicas, etc. Então tudo isso vai depender, né, pessoal? E além disso, o que eu também quero destacar é que se você for fazer uma pesquisa na área de saúde, por exemplo, não só de saúde, também pode ser na área de ciências sociais, qualquer uma das áreas, mas se você for utilizar, é que geralmente saúde é preciso, se você for utilizar, for uma pesquisa com seres humanos, precisa passar pelo comitê de ética, né? Aí você precisa ver quais são os passos da sua faculdade em relação à aprovação da pesquisa pelo comitê de ética, para verificar se é possível ou não desenvolver aquela pesquisa, senão você vai ter que adaptar, você vai ter que escutar esse comitê de ética, ou seja, tudo isso precisa estar previsto no seu projeto para que você não tenha surpresas. Quanto maior for a sua previsibilidade no projeto, menos surpresas você terá e maior será o seu sucesso, né? Então, não é simplesmente um requisito que você deve escrever
de qualquer forma. Você tem que pensar muito bem cada um dos itens do seu projeto de pesquisa, porque é isso que vai definir se você vai estar entre os aprovados ou os reprovados, se você vai conseguir concluir a sua pesquisa ou não, se você vai conseguir desenvolver uma pesquisa relevante ou não, e se você vai aprender realmente a desenvolver uma pesquisa científica. Então pense com cuidado quais são os recursos necessários, se você vai ter acesso, se não tiver, adapte-se, né, àquela situação, adeque-se ao que você tem, aos recursos que você tem. Se você é um estudante, por exemplo, de direito, que vai lidar com livros, bibliotecas, mas você escolheu um tema e os livros estão numa língua que você não lê, você vai ter que mudar, né, o seu referencial teórico, por exemplo, ou esse debate que acontece num país que você não tem nenhuma vivência, você não lê a língua e etc. Ou seja, quando você for ver os recursos, existem as traduções, sendo que eu já não acho muito recomendável. Existe. Então, eu vou ter acesso. Então, independentemente da área que você esteja desenvolvendo seu projeto de pesquisa, você tem que analisar todos os fatores, se eles estão favoráveis ou não ao desenvolvimento da sua pesquisa. Senão exigirá essa adaptação, adequação, para que você consiga realmente concluir uma pesquisa de qualidade. Bem, pessoal, é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.